Eu estou conversando com você sobre o processo ministerial da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. E anteriormente eu disse a você que a nossa igreja foi organizada em 1967, exatamente na rua que divide os bairros de Coelho Neto e Rocha Miranda. Mais do que isso, no primeiro vídeo dessa série de apresentações do nosso processo ministerial, eu disse também que nós temos fundamentação, raízes históricas e teológicas na Reforma Protestante do século XVI. Somos federados à Igreja Presbiteriana do Brasil, que se organiza aqui em solo nacional no século XIX, em 1859. E de lá para cá, muitas e muitas coisas foram modificadas, fortalecidas, alteradas, mas a gente continua numa longa caminhada na mesma direção. Ao falar sobre o nosso processo ministerial, eu deixei claro para você que esse processo emerge de uma metáfora que Jesus utiliza ao falar sobre a videira. Jesus, ele se compara à videira e ele afirma que os seus discípulos são os ramos. Nós, da Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, entendemos que se estivermos ligados à videira que é Jesus, nós daremos fruto permanente. Aliás, o próprio Jesus disse isso. Não foram vocês que me escolheram, eu os escolhi para que deem fruto e esse fruto permaneça. Mas para que haja fruto permanente, você precisa estar ligado à videira, você precisa estar conectado a Jesus. E a ação de Jesus em favor da humanidade foi uma ação fundamentada no amor. A nossa ação, enquanto Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, também precisa ser alimentada pelo amor, como uma videira retira da terra o seu alimento. Jesus fala sobre dois mandamentos de igual importância: o amor a Deus, amar a Deus com toda a força, com todo entendimento, com toda a alma, e também amar o próximo como a si mesmo. Então o nosso processo ministerial se alimenta desse amor. É o amor que move a comunidade. É o amor que faz com que cada pessoa dessa comunidade se coloque numa longa caminhada na mesma direção, ao lado uns dos outros. E aí eu disse para você que o avanço desse processo ministerial depende de ações pessoais. Ou seja, estar conectado a Jesus de forma prática. E aí, nós vimos no último vídeo que o primeiro pilar do nosso processo ministerial é a vida com Deus. Não adianta você estar na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, você achar que está dentro de um processo ministerial, porque a igreja ela pretende ser uma igreja composta por famílias sólidas que adotam Jesus como estilo de vida, e adotou como slogan, seguindo em Cristo, fortalecendo famílias. Não chegaremos a esse tipo de igreja se você não desenvolver a sua vida com Deus. Estar em Deus. E aí eu trouxe para você Jesus dizendo, no Evangelho de João, que sem Ele nada podemos fazer. Se estivermos conectados nele, nós daremos frutos. Seremos podados. Mas, se não nos ligarmos à videira que é Jesus, poderemos ser cortados no sentido de que não há conexão, não há vitalidade, não há crescimento, não há fruto permanente. Então, vida devocional diária é o primeiro pilar do nosso processo ministerial. Você precisa gastar tempo com Deus. Você precisa ter um horário de oração. Você precisa ter um momento de meditação na palavra. Você precisa viver com esse Jesus. Como você vai dizer que é discípulo de Cristo se você não se relaciona com Ele? Como você vai crescer se você não investe tempo em alimentação? Sobre isso a gente falou no nosso último encontro, quando eu disse a você que o primeiro pilar do nosso processo ministerial, aquilo que vai fazer você se desenvolver, se deslocar nesse processo, é ter uma vida com Deus. O segundo pilar, tão importante quanto ter uma vida com Deus, e que é resultado desse relacionamento diário com Deus,
é uma vida centrada no Evangelho. Você precisa ter vida com Deus e precisa também ter uma vida centrada no Evangelho. Para que isso aconteça, você necessita aprender com Jesus. Você precisa ter um contato com o Evangelho. Você precisa conhecer o que Marcos, Mateus, Lucas e João narram sobre Jesus. Quais foram as suas palavras? Você precisa ter intimidade com esse Jesus que você professa. Mas não somente isso, você precisa ter a coragem para colocar os ensinamentos de Jesus em prática. Jesus foi aquele que disse, depois do maior sermão de todos os tempos, que se nós não colocarmos as palavras dele em prática, seremos como aqueles que constroem uma casa sem alicerce sobre a superfície, que não suporta as tempestades, os vendavais que a vida nos impõe. Então é preciso que você aprenda com Jesus, centre a sua vida nos ensinamentos dele e coloque isso em prática. Não é um ensino destituído de prática, não é uma teologia vazia, não é basicamente ensinamentos que são impossíveis de serem seguidos, porque o próprio Jesus seguiu isso. E outras pessoas ao longo da história também seguiram. Eu sei que você está pensando, mas é muito difícil seguir o que Jesus ensinou. Porque Jesus, afinal de contas, foi aquele que disse que se alguém batesse na tua face, você deveria dar outra. Foi aquele que disse que você deveria amar o seu inimigo e orar por quem te persegue. Que a tua mão direita não veja o que faz a esquerda. Quando você for orar, não seja como os hipócritas. Não fique falando coisas, vão repetições, para que as pessoas possam olhar para você e te elogiar. Não faça isso. Se você fizer um jejum, vai lá e limpa o rosto, lava a cara, para que ninguém perceba que você está jejuando. Então Jesus foi aquele que tentou remover as máscaras, remover a hipocrisia, entende? Ele quis que os seus discípulos caminhassem com sinceridade. Eu sei que tudo isso é difícil. É difícil para você, é difícil para mim, é difícil para cada pessoa que está nessa longa caminhada na mesma direção na Igreja Presbiteriana de Coelho Neto. Mas é necessário. Quando você decidir gastar tempo com Deus, com Jesus, com o Evangelho, esse Evangelho vai mudar você de dentro para fora. Aquelas palavras que para você são destituídas de significado, elas vão se transformar em algo prático e relevante para a sua vida diária. Gradativamente você vai começar a ajustar suas relações. Você vai começar a ajustar sua relação com Deus e Deus vai ajustar as demais relações que você tem ao longo da sua vida. Nós necessitamos hoje de crentes que realmente têm um compromisso com a praticidade do Evangelho. Vida centrada no Evangelho. De pessoas que dizem, que falam muito, mas não fazem. A sociedade já está cheia. Nós precisamos de crentes compromissados. Discípulos, de fato. Porque discípulo é aquele que aprende. E nós temos que aprender com Jesus todos os dias. João 13, versículo 15 diz assim: Eu vos dei o exemplo para que vocês pratiquem, façam o mesmo. Palavra de Jesus para aqueles que estavam com ele na mesma estrada, em uma longa caminhada na mesma direção. Eu espero que você também seja esse tipo de pessoa. Então vamos lá, para você se lembrar. A Igreja Presbiteriana de Coelho Neto é uma igreja que pretende ser composta por famílias sólidas que adotam Jesus como estilo de vida. Por isso ela adotou o slogan Seguindo Cristo, Fortalecendo Famílias. Fazendo isso, se pretende, ligado à videira que é Jesus, gerar fruto permanente, sendo alimentados pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo. Para avançar e crescer nesse processo até uma alta produtividade, você precisa ter vida com Deus. Vida com Deus. Gastar tempo com Ele. Vida devocional diária. Estar com Jesus. E também, como é o nosso pilar de hoje, o segundo pilar,
É preciso ter a sua vida centrada no Evangelho. É preciso aprender com Jesus todos os dias, colocando isso em prática. Mas ainda temos outros pilares e não falaremos sobre ele hoje, tá bom? Na próxima oportunidade, eu venho falar mais um pouquinho para você sobre o nosso processo ministerial. Igreja Presbiteriana de Coelho Neto, seguindo Cristo, fortalecendo famílias. Deus te abençoe e até a próxima.